chegamos ao último tópico da nossa lição: nova vida e novas ações. Irmão Igor, que mensagem os apóstolos escreviam ou escreveriam mais tarde sobre a mudança de foco que chega com o novo nascimento? Então, enquanto a pessoa está no mundo, enquanto a pessoa está vivendo pela carne, né, usando uma expressão que apareceu em perguntas anteriores, em um dos versos, ela tem um direcionamento, um foco, sua mente é atraída para determinadas coisas. Mas a partir do momento em que experimentamos a experiência do novo nascimento, como que acontece essa mudança de foco? Ou qual é o novo foco para essa pessoa? Nesses dois versos nós vemos um testemunho e um conselho. O testemunho foi que o apóstolo Paulo deu à igreja da Galácia, aos Gálatas, dizendo que ele já estava crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é uma declaração e um testemunho muito lindo, mas na prática ele é duro. Ele deve ser algo que nós devemos pensar. Porque quando Paulo falou isso, Paulo já havia tido uma experiência com Cristo. Paulo, de um homem honrado, passou agora a ser um homem tratado como o lixo da sociedade, podemos dizer. E nem, muito pior, um inimigo, né, da sua própria nação. O apóstolo Paulo, ele era perseguido. Quantas surras, quantas prisões, quantos apedrejamentos, quantos açoites o apóstolo Paulo passou. Tudo por amor a Cristo. Aquela glória do passado, hoje não havia mais nenhum resquício. E nós vemos que a nota aqui diz que Paulo deixou tudo de lado, voluntariamente, para fazer a vontade de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo se permitiu viver por Cristo, ele demonstrou em sua própria vida que o cristão, quando aceita fazer a vontade de Jesus Cristo, ele poderá passar por provas e dificuldades. Mas o conselho que João dá em 1 João é algo que o apóstolo Paulo vivenciou, de não amar o mundo e nada que há no mundo. E este conselho também é para nós. Poderemos sofrer algumas provas e dificuldades? Poderemos. Mas aonde estará o nosso coração? Porque se o nosso coração está aqui neste mundo, as coisas do céu, as coisas que Deus tem revelado para aqueles que almejam o céu, se tornarão um fardo. Será pesado. Será pesado estudar a Bíblia, como você mesmo disse. Será pesado tirar tempo para orar. Será pesado o tempo para tirar tudo que for relacionado a Cristo. E as repreensões de Cristo, que Cristo nos dá através das Escrituras, elas serão, podemos dizer, um bicho de 7 cabeças. Às vezes nós somos repreendidos pelo mundo e não damos muita bola, não é verdade? Mas quando Cristo nos repreende para a salvação, parece algo que é insuportável para nós, muito ofensivo a nós. Então nós vemos que aonde está o nosso coração é aonde que nós seguiremos com mais afinco. Por exemplo, o apóstolo Paulo colocou o seu coração em seguir a vontade de Deus. E tudo que ele passou, ele não deu nenhuma importância. Ele olhava para o prêmio que o Senhor havia prometido. Mas se Paulo tivesse olhado para a realidade que ele havia tido, que ele tinha, de ser nobre, de ser grandemente reconhecido, como teria sido a vida de Paulo? Nós precisamos pensar nisso também. Porque Deus sempre apresentou diante do homem 2 escolhas. E aqui o conselho é: não olhe para o mundo, olhe para Cristo. Exato. Eu gostaria ainda de mencionar algo que a nota traz, onde talvez nesse processo de transformação, às vezes pensamos, bom, mas os costumes, aquilo que eu acabei
assimilando no convívio social, isso é uma coisa que pode ser mudado, moldado, à medida em que eu começo a conviver com outras pessoas. Mas existem coisas que nós trazemos de gerações anteriores, vem pela nossa genética, né? De repente um temperamento mais irascível, enfim, algumas características que acabam vindo pela genética. Eu ia falar, isso daí não tem o que mudar, né? Meu avô era assim, meu pai é assim e eu sou assim também. Mas nós encontramos a promessa na palavra de Deus de que mesmo as nossas tendências hereditárias, essas características herdadas pela genética, elas podem ser transformadas se quisermos, através desse novo nascimento, né? Então, é uma promessa maravilhosa. Nós só seguiremos o mundo, né? Teremos o nosso foco de atenção ao mundo se nós fizermos essa escolha. Mas sabemos que o fim é a perdição. Mas se nós escolhermos Jesus, nosso coração, nossas tendências hereditárias, tudo mais é transformado. Nosso foco de atenção passa a ser o foco do apóstolo Paulo, como estava apresentando o irmão Igor, passa a ser aquilo que o apóstolo João mencionou na sua carta. Não vamos amar o mundo. Essas são coisas passageiras, são coisas que têm o seu fim, mas nosso foco estará nas coisas da eternidade. Isso mesmo. Irmão Igor, estamos fechando esse estudo da lição. Qual é o apelo que o irmão gostaria de deixar para todos aqueles que nos ouviram ou nos assistiram no estudo dessa lição? Irmão Luzilei, eu gostaria de ler essa última nota, que ela é muito importante para a nossa experiência espiritual. Ela diz o seguinte: dirijo-me a vocês do mesmo modo como Cristo se dirigiu a Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Os que têm Cristo governando o seu interior não sentirão nenhum desejo de imitar a ostentação e exibicionismo mundanos. Eles levarão a bandeira da cruz a todos os lugares, revelando sempre que têm objetivos mais elevados e temas mais nobres do que aqueles que absorvem as pessoas do mundo. Nosso estilo de vestir, nossa casa e nossa conversa devem confirmar nossa consagração a Deus. Irmão Luzilei, quanto tempo Deus nos dá? Nós podemos contabilizar o tempo que Deus nos deu, mas não o tempo que Deus nos dará. Todo dia, quando nós abrimos nossos olhos, nós temos 24 horas para viver. E essas 24 horas, elas têm uma importância tão grande que muitos menosprezam. Elas são cruciais para a nossa salvação, para a nossa perdição. Eu preciso entender que Deus me dá um dia de cada vez para viver. E nesse dia eu preciso testemunhar, eu preciso aprender, eu preciso falar. Eu preciso mostrar que não sou deste mundo, mas sim, eu sou filho de um Deus que foi preparar um novo céu e uma nova terra e que muito em breve voltará. Se eu tiver esta concepção que Jesus Cristo está voltando e que eu preciso me preparar para esse encontro, eu buscarei esta consagração que a lição está pedindo. Pode ser um pouco tarde. Digamos, o testemunho que Nicodemos deu, como disse o irmão, pode ter sido um pouco tardio a sua demonstração de fé pública. Mas nós vemos pelo livro Desejar de Todas as Nações que depois que ele aceitou a Jesus Cristo publicamente, ele viveu até os últimos dias da sua história para fazer o reino de Deus avançar. E esse é o desejo de Deus para a nossa vida também. Trabalharmos para que o seu reino avance, para que ele possa voltar logo. E eu, pela graça de Cristo, procuro trabalhar para fazer o reino de Deus avançar. E creio que este é o desejo de Deus, não somente para mim ou para você, mas para todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas também.